começar a gravar. Pronto. Então estamos gravando mais um estudo. Hoje, dia 12 de março, mais um estudo do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis. Eu sempre repito isso porque sempre aparece alguém do nada no vídeo e aí a gente explica situa onde nós estamos, né? Centro Espírita que está localizado em Fortaleza, no Ceará, mas hoje com pessoas aqui de, de vários lugares do Ceará e do Brasil. Então, meus queridos, vamos começar nosso estudo dando continuidade ao tema a expulsão dos vendedores do templo, expulsão dos vendilhões do templo. Primeiro com a nossa prece, né? Nosso momento de vibração. E eu ia até pedir para a Ruth fazer, mas ela caiu, né? O Israel, você pode fazer a nossa prece? Posso fazer sim. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre amigo de todas as horas, que nos envolva nessa noite de estudo e que possamos refletir através da palavra do Evangelho e que repercute em nosso coração, mudando as nossas posturas íntimas, o nosso entendimento e que, acima de tudo, que possamos pôr em prática tudo que aqui absorvemos em nosso dia a dia, aqueles que nos cercam em nossas vibrações, principalmente nesse momento em que vive o nosso planeta, onde muitas pessoas choram a perda de seus entes queridos. Envolva, mestre amigo, todos em sua paz e que possamos entender que esse momento de tribulação é para nosso crescimento íntimo e para nossa elevação espiritual, que possamos entender que tudo isso passará e que através dos estudos da sua palavra redentora possamos compreender e assimilar e visualizar tudo aquilo que nos cerca e entender o que está acontecendo, que não passa de mais um ciclo nessa nossa jornada evolutiva de peregrinos nessa estação planeta Terra. Obrigado, mestre amigo, aos mentores espirituais que nos amparam e nos auxiliam, que nos envolvam nessa noite de estudo por mais uma vez. Obrigado, e assim seja. Assim seja. Então, meus queridos, hoje vai ser um estudo bem especial. Todo estudo mas quando a gente se aproxima das interpretações morais, né, que conversam com a nossa vida, que nos trazem lições muito particulares para o nosso íntimo, na verdade a culminância do estudo, né? É onde tudo converge e olha, a Ruth voltou. Ruth, a gente fez a prece, agora vamos começar. Então, como a gente conversou na semana passada, seguindo a sugestão fantástica do nosso amigo Antônio, de apresentarmos, né, questionamentos para que a gente possa refletir. Não sei se deu tempo para todo mundo refletir, mas de qualquer forma, vamos trazer hoje, resgatar essas discussões. Eu vou até compartilhar novamente aqui o arquivo. Pode ser, Antônio? O arquivo que você mandou, que aí a gente vai percorrendo ele novamente. Dessa vez também deixando todo mundo bastante à vontade para compartilhar seus pensamentos ou até algum material a mais que vocês tenham achado também, alguma mensagem espiritual. Já está aparecendo para vocês? Já. Já, né? Vamos Só vamos lembrando, né, fazer, sim. que isso aí é uma sugestão, né? Foi uma sugestão apenas, né? Para que nós possamos construir juntos, né?
Exatamente, Antônio. O NEP tem essa característica. Na verdade, qualquer estudo, independente do nome, que se proponha a seguir, né, essa forma de enxergar o evangelho, ela tem muito essa característica de ser participativo, né, de buscar a compreensão da coletividade. E tem sido aqui nos nossos compartilhamentos, né? Então, sugestão muito bem acatada do Antônio, e vocês também fiquem à vontade para sugerir sempre. Vamos reler a passagem? Vocês acham que é necessário para... É bom, né, Larissa? Então, Larissa, você pode ler? Posso. Então, João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas, expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Recordaram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Então interrogaram-no os judeus e lhe disseram: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Em resposta, disse-lhes Jesus: Destruirei este santuário e o levantarei em 3 dias. Então os judeus lhe disseram: Este santuário foi edificado em 46 anos, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, dizia a respeito do santuário do seu corpo. Portanto, quando foi levantado dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que falava disto, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Então, essa é a nossa passagem. E ficamos aí com algumas reflexões interessantíssimas que o Antônio nos sugeriu. Então, você quer conduzir esse momento, Antônio, da gente ir compartilhando? Talvez você começa e aí a gente Talvez vai fosse interessante complementando. começar e todo mundo vai falando, né? Para ficar melhor. A, a colocação, a sugestão aí da gente pensar é para a gente começar a montar esse fechamento moral. Lembrando, né, gente, que quando a gente está em grupo, a gente monta um consenso, mas nada impede que uma ou outra pessoa tenha um outro pensamento também a respeito da perícope que foi estudada, né? Isso é perfeitamente normal, aceitável, mesmo porque o evangelho ele se adapta de acordo com a circunstância de cada um, né? Ele se adapta a várias circunstâncias, então isso aí é perfeitamente normal. Mas como se trata de um grupo, a gente tem que fazer um fechamento dentro de um certo consenso, né? Então esse é o objetivo, né? E para nós começarmos a fazer o fechamento moral, a gente propôs, né, além daquela observação feita acima, que ela não vai ser aplicada agora, nós chegamos a uma conclusão, nós definimos o que é que significa a Páscoa, no sentido espiritual, né? Nós vimos lá, eu vou dar só esse start inicial e depois a gente continua, né? Nós vimos lá nas explicações, né, que a Páscoa, ela surgiu em função daquele movimento que foi da última investida espiritual, chamada de praga, né, que Yahvé teria mandado sobre os egípcios para poder convencer o faraó Ramsés a liberar o povo hebreu do cativeiro do Egito, né? Onde foi dito que a fumaça da morte desceria sobre o Egito e que os hebreus deveriam pegar um cordeiro, matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta, que a fumaça da morte pularia aquela casa. Daí Páscoa vem de passage,
passagem em hebreu, passar, é o verbo passar, pular por cima. Alguns atribuem que é por causa disso, mas existem também divergências em relação a isso, né? E a partir daí, os primogênitos, né, todos os primogênitos do Egito morreriam, né? E ocorreu o que ocorreu, e com isso o faraó se convenceu e liberou o povo do povo hebreu. 14 dias após isso, houve a comemoração do povo hebreu, e aí foi instituída a Páscoa, né? A partir daí começou toda a comemoração da Páscoa. Portanto, Páscoa, ela tem um significado de libertação do cativeiro, né? De um cativeiro, libertação da escravidão, né? Libertação da morte. E aí nós temos que começar a entender o que é o cativeiro, o que é ser cativo, né? Como a passagem, nós já introduzimos nas nossas interpretações que essa passagem é uma passagem que fala de corpo, e que se fala de mundo interior, de templo interior, de santuário interior. Primeira pergunta que a gente poderia fazer é: qual é o nosso cativeiro? Nós, como espíritos imortais, qual é o nosso cativeiro? Nós somos cativos de quê? Aí eu gostaria de abrir essa discussão aqui para o grupo. Qual é o nosso cativeiro, na opinião de cada um? Nós somos cativos de quê? É muito interessante, né, Antônio? Porque hoje, coincidentemente, entre aspas, porque não é por acaso, eu estava assistindo um estudo, eu até vou compartilhar depois com vocês, é um estudo que começou há pouco tempo, do Haroldo, sobre o Êxodo, né? E ele estava falando muita coisa muito parecida com o que o Antônio está comentando, que o Êxodo, onde está narrada, né? A gente viu muitas citações do Êxodo que a Ruth nos trouxe. Nós percebemos na nossa passagem um conteúdo muito grande desse livro, a começar pela Páscoa, né? Pelo momento da libertação do Egito, como o Antônio comentou. E aí ele dizia que o Êxodo é um livro sobre libertação e escravidão e libertação, né? E é um livro que não simplesmente conta a história de um povo. Não é uma enciclopédia histórica, né? A gente tem refletido muitas vezes ao estudar o Evangelho, a Bíblia, né? Em como esses textos não podem ser enxergados como meras narrações, né? Então, ali se conta mais do que a história dos judeus, se fala da nossa história e da nossa história de escravidão. Por isso que eu achei muito interessante essa pergunta do Antônio, porque de fato a gente precisa compreender que de alguma forma nós somos escravos em algum ponto nas nossas vidas, né? Em uma escravidão que quase sempre nós mesmos nos colocamos, e é da nossa responsabilidade também caminhar para essa libertação, né? De alguma forma, sejam as viciações, que é o que termina aprisionando muita gente. Mas é interessante até a gente falar de cativeiro nesse período, porque a gente está basicamente circunscrito a nossas casas, né? Assim, com muitas exceções das pessoas que têm que sair mesmo. Mas será que isso também não é uma oportunidade que nos faz refletir sobre isso, né? Será que esse cativeiro temporário da pandemia nos traz também reflexões sobre o nosso próprio cativeiro interno? E aí eu deixo para vocês também comentarem. Então, gente, na opinião de vocês, nós somos cativos de quê? Qual é o nosso cativeiro? Qual é o cativeiro do espírito humano na Terra? Vamos lembrar, né, que essas perguntas, elas têm todo um fundamento lá atrás. Vocês lembram que Emmanuel falou, né? O povo hebreu simboliza a humanidade
inteira. Estão lembrados lá, Emmanuel, no Consolador, né? Então, a unidade de espíritos humanos. Nós somos cativos de quê? Eu acho interessante trazer dentro da lembrança daquilo que todos nós refletimos, e eu estava falando em relação até a própria postura do evangelista João mesmo, ele ter vivenciado toda essa experiência dele, nessa peregrinação dele também, vamos dizer assim, missionária, onde que ele, através dos textos desde ali, ele vai ver que é muito mais, esses textos muito mais profundo e filosófico, né? Porque não é à toa que ele começa citando a Gênese, o início, o começo lá, botando dentro daquele aspecto que eu falo da estrutura do templo em si, né? Porque a gente vai ver que como se ele apresentasse essa nossa fase de nosso êxodo, essa nossa peregrinação humana, nessa epopeia nossa, dentro dessa jornada de provas e expiações, né? Porque acredito, assim, até nas minhas reflexões, eu estava pensando outro dia, isso aí só conjecturas minhas, né? Não sei se alguém já tocou nesse assunto. Eu falo assim, que nessas reflexões parece que João traz essa passagem, assim como os sinóticos estão colocadas mais próxima, vamos dizer assim, do evento da crucificação, ele traz no início, já que ele tem todo esse aspecto mais profundo e filosófico, onde ele traz Deus, Jesus, como esse verbo divino, né? Que é a primeira passagem dele lá, que ele cita a Gênesis. Ele coloca essa passagem também no início, mostrando já o nosso roteiro, a nossa epopeia, dentro desse simbolismo, vamos dizer assim, de templo-corpo, ou de templo-humanidade, de templo, vamos dizer, esses estágios que a gente tem que passar dentro dessa nossa peregrinação. Porque Páscoa tem tudo a ver com esse êxodo mesmo, que Ismael estava falando, vamos dizer. Se a gente parar para pensar em qual é o nosso cativeiro, se a gente fazer aquela revisão que nos é aconselhada diária e ver qual que é os nossos sentimentos, qual que é as nossas paixões, a gente vai entender naquilo que a gente está apegado ainda. Se a gente está nessa primeira fase de templo ainda, no pátio dos gentios, onde ele caracteriza como se fosse uma fase ainda desse primitivismo ainda nosso, né? Desse entendimento ainda muito materialista ainda dentro das paixões, né? Porque Jesus, ele fala assim, destruirei esse santuário em três dias, né? Não, destruirei esse santuário. Ele estava falando do templo, né? Que em 3 dias ele restauraria esse templo. Então, ele já fala ali, vamos dizer assim, no corpo dele, não estou dizendo só o físico, mas esse soma, vamos dizer assim, esse espírito que foi criado, me corrigir se eu viajar demais, tá? Pode me brecar aí, às vezes eu falando aí, que às vezes eu começo a viajar um pouquinho. Criado já, criatura perfeita. Israel, eu esqueci o nome. Não sei se foi o Paulo ou se foi a outra pessoa, porque não tem o nome, tem família Moura. Aí eu não sei quem o é. Adalberto. Pronto, Adalberto. Adalberto coloca assim: um santuário pode ser um cativeiro, porque na sua fala, em algum momento, você falou de santuário como cativeiro. Aí ele faz essa indagação: um santuário pode ser um cativeiro? Perguntou se esse santuário pode ser um cativeiro? Sim, foi isso que ele perguntou. Eu acredito. Sim. Pode falar, Ismael. É que assim, ele comentou quando o Antônio fez a pergunta em relação a que cativeiro nós somos. Ele apresentou a possibilidade de ser o nosso corpo físico, que eu achei interessante. O que é que vocês acham? Seria um cativeiro? Com certeza. Eu já tinha notado aqui também. Eu já tinha notado essa colocação da Adalberto, eu tinha colocado, e também a colocação do Israel eu já tinha colocado aqui também. Pode ser. Eu estou elencando as hipóteses para a gente refletir depois, certo?
Porque até no comentário de Ismael, quando ele fala ali desse estudo do Êxodo, eu estava assistindo hoje ali também, né? E ele fala muito dessa epopeia mesmo, né? Dessa questão de libertação, que não é simplesmente um movimento, são vários movimentos dentro dessa nossa peregrinação. Assim como o nascer e renascer também é essa peregrinação, né? Esse êxodo, vamos dizer assim, desses seres peregrinos, né? Desses períodos que a gente passa entre plano espiritual e material. E o que ele falou de interessante hoje, se a gente trouxer para a realidade, a nossa atualidade, que nem Ismael falou, eu até fiz esse questionamento para ele, uma pergunta, né? Se, na verdade, o Covid poderia ser o nosso cativeiro do nos dias de hoje, né? E essa nossa libertação, se fosse esse novo Yom Kippur, né? Essa libertação nossa, essa purificação nossa, né? E a gente estava falando, se a gente fazia análise em que no Êxodo, o povo judeu, ele peregrina durante 40 anos, a gente vai ver assim que dentro dessa reclusão que a gente está doméstica, a gente está sobre um ponto principal de uma palavra que chama quarentena, onde começou, vamos dizer assim, essa reclusão, onde fecha a gente daí a gente vai lá, coincidentemente, né, quarentena, o ano que a gente vivenciou começou 2020, 2020 são 40. Não estou falando, vamos dizer assim, mas essas epopeias, elas se repetem dentro dessa jornada nossa de peregrinação. Talvez, que nem ele falou lá assim, esperamos que não seja nem 40 meses, nem 40 anos, né? Ficar nesse cativeiro, né? Do Covid em si. Mas são análises que a gente pode trazer e transcender para esse lado que eu falo dessa característica do evangelista mesmo, João, essa questão mais filosófica, que ela é dinâmica, na verdade ela não é um modelo, um rótulo, vamos dizer assim, em uma só característica. Se a gente trazer isso para o nosso corpo físico, a gente vai ver assim que a evolução nossa e transcender esse corpo físico, a gente faz essa jornada para entrar no lugar santo dos santos, que seria no lugar onde a divindade está dentro de nós. Se a gente foi criado puro, vamos dizer assim, já que a gente é criatura divina, então a gente é puro já, por criação, onde eles nos condicionam, na verdade, nessa epopeia, nessa experiência de êxodo, de caminhar e vencer essa reclusão, onde o companheiro ali falou que é o corpo físico, né? A partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente vai se desvencilhando também dele, dentro dessa epopeia, saindo dos pátios do gentil, até o momento onde a gente vai trabalhar em favor da divindade, já nessa área do santo, que eu falo, sendo, vamos dizer assim, ser representante mais direto do plano divino na matéria ainda. Esses missionários que vêm ao planeta Terra, né? Não estou dizendo aqueles missionários que já transcenderam, que não precisam mais reencarnar, mas aqueles que necessitam da reencarnação, já estão no pátio dos santos, né? Até o momento a gente de entrar, vamos dizer assim, no santo dos santos, que é o divino dentro de cada um de nós, né? Esse objetivo dentro da nossa peregrinação, o se desvencilhar da matéria, né? Eu acho. É isso aí. Muito bom, Israel. Só queria registrar que o Matheus chegou, está conosco. Boa noite, Matheus. E a Ruth levantou a mão, a Lili também. Ruth, você queria falar alguma coisa? Foi assim, quando o Adalberto, né, colocou a questão do nosso corpo, né, como uma prisão, né, para o nosso espírito. É bem como muitas vezes, muitos de nós encarnados se sentem, né? Nos sentimos puxando para o nosso lado psi, meu amigo Antônio Carlos. Hoje, durante uma atividade, observando, né, alguns pacientes
presos no corpo, com a mente alienada, presos também dentro de uma instituição para poder melhorar, mas aí a gente vê rapazes como um que estava lá, né, dependente químico, preso ao vício, né? Fora as questões, né, mais subjetivas, né? A gente é muito preso às coisas, né? Às pessoas que a gente às vezes tem como coisas, as, as nossas emoções, né? Que a gente tem dificuldade de organizar as nossas emoções. Então, são nós, enquanto seres, né, eternos, espirituais, vivendo uma experiência, né, na carne, no corpo, muitas vezes, né, nos sentimos presos, porque a gente quer mais, né? Por mais que a gente não conheça, não entenda das coisas espirituais, vai além, né? É da nossa essência, que somos espíritos livres, né? Mas precisamos, né, da carne para evoluir. Estamos aqui porque precisamos, né? Esse corpo, muitas vezes, também considerado um templo do espírito, né? A gente fala de templo, né? Nosso corpo como templo do espírito, né? Um santuário para ser cuidado, né? A gente está caminhando ainda para a compreensão disso, né? Entender essa nossa necessidade enquanto seres espirituais de estarmos encarnados e muitas vezes achamos muito bom, né, a carne e não queremos voltar para a casa espiritual, né? Temos dificuldade, temos esse apego porque aqui é bom, as coisas são boas, né? Então são muitas amarras, né? Que nós criamos, né? Que as circunstâncias criam, né? E a gente, por conta do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? Se amarra cada vez mais se a gente não busca, né, algo, se essas dificuldades, se essas prisões já estão assim tão doloridas para a gente quer se libertar, né? Mesmo ainda presos na carne, a gente quer se sentir um pouco livre. Só pensamentos, né, com relação a essas questões, observando assim o dia a dia, o cotidiano, né? Como TO que sou, né? Pessoa que analisa o cotidiano e aí cuida do cotidiano desorganizado das pessoas, eu observo muito assim o cotidiano, o dia a dia, né? É isso. Vamos para frente. Não sei se Legal, serviu Rutinha. para alguma coisa o que eu falei, mas Com certeza, é muito bom ouvir vocês. Lili? É bem interessante o que a Ruth colocou e o que também vocês colocaram, a questão desse cativeiro, né, da Covid. É uma quarentena, um cativeiro forçado, mas que, na verdade, a gente pode até pensar, por que a gente está vivendo isso, né? Qual é a pergunta do Antônio Carlos? Eu acho que um dos motivos, também o que a Ruth colocou, é o egoísmo. Esse egoísmo que não cega, e então, assim, coisas simples a gente não consegue se dar conta. E eu, por acaso, abri aqui no livro Fonte Viva, e assim, quase que teve aqui a resposta do que eu estava refletindo. No capítulo 155, aprendamos a agradecer. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia, a largueza da vida, o ar abundante,
a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento. Então, assim, são coisas tão simples, mas que a gente tinha esquecido, né? Então, a gente está literalmente preso para ver se a gente reflete sobre isso, a gente dá conta do próximo, do vizinho, da nossa família, né? Então, eu acho que esse cativeiro que foi gerado por conta exatamente do que vocês colocaram, né, do orgulho, do egoísmo, né, e que agora está nos obrigando a valorizar coisas tão simples, mas que a gente não dava conta, né? É isso, por enquanto. Muito bom, Lili. Até coloquei a mensagem aqui para ir acompanhando. O Adalberto e a Ervina também comentaram aqui Você é tão no rápido, eu só vejo bate-papo. depois. Ó. Precisa acompanhar o seu raciocínio e a sua rapidez. Obrigada. Nada. É o nosso amigo Google que nos ajuda. Olha, o Adalberto colocou o seguinte: no catolicismo, Páscoa é a passagem da morte para a vida. Quando morremos para o mundo e nascemos para Deus, também é Páscoa. Difícil é morrer para o mundo, ele comenta. Interessante reflexões. A Dirvina também aqui. Somos presos ao excesso de controle, a tudo que achamos que temos e não queremos mudança. Mesmo com provas e expiações, os amores terrenos, a família, o trabalho, são necessidades de continuidade nesse plano. E Adalberto fala que nosso maior obstáculo é o orgulho. Orgulho, o egoísmo também. Excelente, amigos. Comentários. Podemos seguir, então, Antônio? Okay. Então, por tudo que foi colocado, a gente chega, então, à conclusão. Todos os comentários, eles tiveram duas vertentes, né? Uma mais voltada para a encarnação, para o corpo físico, e a outra voltada para as nossas imperfeições, né? Na realidade, nós somos cativos das nossas imperfeições, não é isso? É por isso que nós estamos reencarnando. É por isso que nós estamos presos ao orbe terrestre, por causa das nossas imperfeições, né? Então, nós somos cativos disso. A partir do momento que a gente passa a definir, e tem a outra opção também, que é a do corpo físico, mas com o desenrolar da passagem, a gente vai ver aonde a aplicabilidade melhor ocorre, né? Partindo daí, que essa Páscoa, tá certo, aí, ela é a libertação desse cativeiro, e que esse cativeiro são as nossas imperfeições, aí a gente começa realmente o ponto de partida para a interpretação moral. Nós vamos ver que estava próxima a Páscoa, né? Ou seja, estava próximo esse movimento de transformação, de libertação, tá certo? Isso é uma coisa muito interessante. E aqui ele usou um termo, Páscoa dos judeus, né? E aqui não, é uma particularidade que nós vamos ter que depois analisar e ver, que muitas das vezes nós achamos que as nossas dores são as maiores, que as nossas dores são as principais, que as nossas dores são as únicas, que são as mais importantes, né? Então, quando ele fala Páscoa dos judeus, ele tanto dá uma ideia de deferência, né, para o bem, como dá uma ideia de deferência para o mal, né? Que é uma atitude psicológica muito comum do ser humano também. Mas isso fica para o outro fechamento lá na frente. Então, ele diz que Jesus subiu para Jerusalém. E aí a gente vai começar a entender, não é, que nós vamos, uma anotação que eu fiz aqui, que todo esse processo, tá certo, de libertação, ele ocorre se nós nos elevarmos, né? Ninguém se aperfeiçoa sem se elevar, não é? O aperfeiçoamento sugere a elevação. Daí, tá certo, a subida para Jerusalém. Então, quando nós nos propomos a nos livrar, a nos libertar do cativeiro das nossas imperfeições, nós só fazemos isso quando nós nos elevamos.
E o que é que Jesus representa aí? Jesus representa a mensagem consoladora, representa o evangelho, representa a doutrina espírita, representa toda forma de bem que liberta o homem. Toda forma de bem que liberta o homem simboliza-se Jesus, tá certo? Então, outra coisa que é importante nós vermos é que Jesus, ele está, nós já falamos no passado, em constante movimento no evangelho inteiro. Quando ele não está em movimento, ele está sentado, porque a atitude dos mestres de Israel era sentado quando tinha que ensinar, então, mas também ele está trabalhando. Não é? Então, ele está em constante movimento. Então, quando estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, significa dizer o quê? Que para nós nos libertarmos das nossas imperfeições, essa mensagem de Jesus tem que nos elevar. Nós tem que nos elevar. Se nós não nos elevarmos com essa mensagem, a gente não vai conseguir realmente atingir esse período. Então, esse é um primeiro conceito bem interessante para se colocar. E há uma outra questão depois dessa, antes de nós prosseguirmos. Nós temos vários tipos de imperfeição. E aí nós temos que chegar e fazer a seguinte pergunta: nós já nos libertamos? Nós estamos em fase de libertação ou ainda nós estamos cativos? Essa pergunta cabe para nós tranquilamente, que há coisas que a gente mais ou menos já superou, há coisas que nós ainda não superamos, ainda estamos totalmente presos àquilo, e há coisas que nós estamos em processo. Não é? Isso cabe perfeitamente. Esse processo de libertação falado vem por meio de que atitudes? Das atitudes do homem de bem que o Evangelho fala, não é? Vem por meio daquelas atitudes. Aquele homem de bem resume tranquilamente, Adalberto, essa questão, tá certo? Então, são reflexões íntimas que nós temos que fazer. Então, isso aí, mais ou menos, dá um direcionamento para o versículo 13. Aí fica claro para a gente o que é o subir para Jerusalém, o que é que Jesus representa, o que é essa Páscoa, que é esse movimento de libertação, tá certo? Quando nós vamos ver que isso aí se dá num templo, e nós vimos que o templo, ele foi referenciado tanto ao corpo, como também foi referenciado ao mundo interior, correto? Toda a vida, todo o processo de elevação, toda a vida que nós vamos fazer um processo de elevação, nós só conseguimos fazer quando nós identificamos em nós aquilo que são as nossas sombras, ou que são as nossas imperfeições. Se eu não sei qual é a minha imperfeição, como é que eu posso crescer? Eu tenho que saber qual é a minha imperfeição. Eu tenho que tomar consciência das minhas fraquezas, consciência daquilo em que eu ainda sou falho, consciência daquilo em que eu ainda estou preso, né? Esse tomar consciência, ver, é o encontrar. Que nós estamos no versículo seguinte: encontrou no templo, tá certo? É o encontrar. E que personagens são os vendedores e os cambistas? Internamente, que personagens são esses, né? Eu vou dar uma sugestão, pegando, já adiantando o que o Adalberto falou, cabe nós vermos que os vendedores, eles estão muito mais ligados ao orgulho e os cambistas muito mais ligados ao egoísmo. Tá? Porque o orgulho, né, ele é aquele sentimento que nos faz querer ser, né, ou que nos faz parecer ser maior do que as outras pessoas, né? E nós vamos ver que o orgulho ele tem uma gradação. Nós vamos ver que tem um vendedor de boi, tem um vendedor de ovelha e tem um vendedor de pombas, né? Que são manifestações que acontecem de acordo com o poder aquisitivo de quem pode pagar. Então, nós estamos falando aí de uma rede de interesses. Olha que interessante. Nós estamos falando aí de uma rede de interesses, né? Então, nós podemos entender, é uma sugestão, que os vendedores são esse orgulho, né? E nós temos várias facetas de orgulho dentro de nós. Então, notem que nesse processo de autoiluminação, nesse processo de combater as imperfeições, nós encontramos esses personagens dentro de nós. Se nós não encontramos isso, se nós não conseguimos localizar isso, nós não fazemos esse crescimento. Olha como isso aqui é interessante, né? É muito interessante isso daqui. E aí, nós vamos depois abrir o que é o boi, o que é a ovelha, o que é a pomba, mas vamos deixar esses
pequenos detalhes mais para o final, porque senão a gente entra num miudinho, e como o texto é muito grande, a gente acaba falando e se perde no raciocínio mais geral, né? Então, esse encontrar é exatamente a identificação da imperfeição em nós, que é a grande dificuldade do ser humano. É a grande dificuldade do ser humano, né? O que mais eu testemunho em consultório é que o ser humano geralmente foge de si mesmo. E ao fugir de si mesmo, ele cria referências, ele cria ídolos para seguir, ele cria referências para seguir, porque não consegue se encarar. E já que aqui se falou em Covid, um dos grandes booms que a pandemia causou foi que as pessoas foram obrigadas a ter contato com elas mesmas. E aí começaram a pirar. Porque as pessoas não têm esse costume. Sempre as pessoas ligam o piloto automático e saem. Às vezes vem para casa para dormir, no dia seguinte liga o piloto automático e sai de novo, não tem contato, não para pensar, não se enxerga, não se vê, e a gente vai levando e vai se enganando, se enganando, se enganando. Então, é natural as pessoas fugirem de si mesmas. Nós só conseguimos crescer quando nós olhamos para dentro, quando nós enxergamos, e aí nós passamos por um período da evolução que são duas etapas difíceis. Primeiro, eu admitir, eu enxergar que eu tenho aquele problema, tá certo? Eu chegar, olha, eu tenho esse problema, eu admitir isso daí, porque eu tenho que passar por cima do orgulho para poder admitir. Segundo, eu querer enfrentar, eu querer combater, né? Então, são duas lutas. Então, aqui ele encontrou, certo, no templo, tanto os vendedores como os cambistas, né? E notem que os cambistas, na posição do egoísmo, eles estavam como? Sentados. Sentados. Porque a posição egoística ela é muito cômoda. A posição egoística ela é muito cômoda. Eles só ficavam sentados, trocando as moedas e cuidando, pegando as suas comissões, os seus ágios e satisfazendo os seus interesses pessoais. Pronto. Nada além disso, né? Porque o egoísmo realmente por que ele está sentado? Porque ele está muito cômodo dentro de nós. É muito cômodo dentro de nós o estado do egoísmo. É muito cômodo. Olha que uma passagem ela vai ganhando assim uma riqueza assim totalmente diferente, né? Então essas aqui são as pistas, as reflexões que a gente está trazendo para esse versículo 14 e queremos abrir para o grupo, até para adiantar, pegar corda ou criticar, gostaria de abrir para o grupo. Eu achei super interessante essas perguntas, né, que vão nos levando a reflexões. E esse encontrar me fez lembrar uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, onde ela diz assim, que quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Exatamente, Antônio. Aí, nesse processo, né, de burilamento, de aperfeiçoamento, vão ter momentos que a gente vai se defrontar, né, com esses nossos maiores defeitos, né, o orgulho, o egoísmo, tudo aquilo que nos liga, né, ao materialismo, que nos afasta dos assuntos espirituais. Esse sentado também nos traz essa perspectiva, né, de algo que a gente está desligado de algo, a gente está acomodado com algo, está esquecendo, né, desses assuntos espirituais. Então, essas foram as reflexões que eu tive. E uma coisa interessante, Larissa, do que você falou, perceba um raciocínio. Há quanto tempo acontecia esse comércio no templo? Há muito tempo, né? Desde sempre, não é verdade? Mas com Jesus ele viu. Então vocês notem que a passagem nos sugere que quando nós estamos imbuídos realmente do ensejo evangélico, do desejo de reforma, realmente a gente encontra, realmente a gente vê. Até então, passa batido e está tudo muito bem. Só com Jesus é que a gente encontra, só com a mensagem esclarecedora é que a gente encontra. Olha que interessante, né? Câmbio. Lindo. Sobre isso, né, a gente tem comentários aqui, a Ruth também levantou a mãozinha, mas Ruth, só aproveitando que eles estão falando desse tema, porque
E tem uma frase que eu estava pensando aqui também, bem curtinha. Tem um filósofo, na verdade ele foi um padre cientista, filósofo, chamado Teilhard de Chardin, que tem escritos bem interessantes. Depois eu posso até compartilhar com vocês. Se fala sobre algumas leis de Teilhard de Chardin, sobre o sentido da evolução. Você vê como dá para conversar com o nosso tema do Evangelho do Espiritismo também. E há uma frase que acho que combina muito com o que Antônio nos trouxe, vocês estão comentando aí, sobre o momento de subida, que a gente vê na passagem, né? De elevação para Jerusalém, e do encontro. Tem uma frase dele que diz o seguinte: tudo o que sobe converge. Tudo o que sobe converge. Quer dizer, tudo que se eleva se encontra. Esse encontro com o próximo, com o outro e conosco mesmos, né? Então, e o contrário também se aplica, quer dizer, se a gente se afasta, né, se essa caminhada nos afasta, nos repele, é porque a gente não está nesse movimento de elevação, subindo. Porque, de fato, tudo que sobe converge de alguma forma, se encontra, né, como se fosse uma grande pirâmide, assim. E como esse movimento de subida fosse realmente um monte. O monte tem uma culminância, que é o cume, né? Lá, quem subir, que quiser chegar no lugar mais alto, vai ter que chegar nesse cume. Não tem, querendo trazer algo simbólico aqui. Como é interessante esse pensamento, né? E aí a gente dá para trazer lições profundas dessa passagem, inclusive em relação a como nós devemos enxergar outras religiões, outras filosofias nesse sentido, né? Que na verdade tudo que nos eleva nos faz nos aproximar uns dos outros. Mas Ruth queria falar e depois tem algumas perguntas e comentários aqui no chat. Na verdade, eu levantei para falar que a Ivina tinha feito uma pergunta, mas aí eu me lembrei de uma pesquisa que eu fiz sobre essa questão do subir, né, Jerusalém, subir a Jerusalém, de um estudioso de um site de estudo hebraico. E eu achei interessante, né, quando a gente fala dessa questão do subir, né, nessa questão mais trazendo para as questões morais, eles é tradição, né, deles quando eles fazem essa subida, né, os judeus quando eles sobem para Jerusalém. Peraí, estou só achando aqui. Peraí. Eles sobem, né, cantando, recitando, né, os salmos de ascensão, os cânticos dos degraus, ou o cântico de romagem, que fazem referência aos famosos salmos que os peregrinos entoavam ao subir para Jerusalém, nas 3 grandes festas obrigatórias que são a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa das cabanas. Então, eu achei interessante essa questão da reverência, né? Daquela coisa de você subir cantando, orando, né? Recitando, como se fosse algo realmente divino, essa ascensão, essa subida. Muito bom, Rutinha. A Ivina fez uma pergunta para o Antônio aqui. Antônio, esse processo de libertação falado vem por meio de que atitudes?
Eu já havia respondido lá anteriormente as atitudes que constam lá no Homem de Bem do Evangelho, não é? São aquelas atitudes ali que, e segundo o próprio Kardec, não relaciona tudo, né? Mas quem ele dá aquela atitude sempre é interessante você ler, porque você lê aquilo chega a cansa. Meu Deus, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Aí lá no final ele diz, mas quem tem isso ainda não tem tudo, mas está no caminho para adquirir a dor. Você fala, pronto, agora lascou tudo. Mas aquilo são aquelas atitudes do homem de bem lá que consta no Evangelho, né? Lili? Oi, eu estava aqui refletindo sobre o que o Antônio Carlos estava falando, dessa subida espiritual, né? Essa ida a Jerusalém, que é uma subida espiritual, e eu me lembrei, hoje eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra, dessa necessidade da reforma íntima, né? Que essa subida exatamente é o refazimento, né? É a reforma íntima que é necessário se fazer. E eu achei interessante que ele começou falando que essa reforma é como se você entrasse no avião e o avião decolasse. E essa reforma tem que ser feita ali, né? Durante esse voo, durante essa caminhada, durante nossa caminhada. E a gente não tem que esperar um lindo jardim, a gente tem que plantar. Ele até falou algo muito interessante, que ele falou assim, a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Não espere jardim ideal para plantar. Né? Então, como o Antônio Carlos falou, isso é doloroso. De fato, quando a gente nesse momento, a gente está em quarentena e muitas vezes somos obrigados a refletir sobre nossa condição. E isso implica, né, que é o ideal, que seria um dos objetivos desse momento, é da gente fazer essa reforma, né? E a gente é caro, não é simples, né? Porque a gente realmente vai tirar a máscara, né? Vai ver o que é necessário e o voo continua, né? Como diz Haroldo Dutra, e a gente vai ter essa necessidade de repensar nossas atitudes, nossas imperfeições. Agora, claro que tudo isso a gente também precisa ter um pouco de calma, né? Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Mas vai ser nessa caminhada, né, que a gente vai precisar, aos pouquinhos, ajustar, fazer ajustes, né? E naturalmente mudanças significativas vão surgir. Né? Então, acho que essa subida a Jerusalém significa exatamente isso, essa caminhada espiritual, essa subida espiritual, né? E como você falou, vai de encontro a algo, né? Vai convergir. Né? E nessa convergência, vamos aprender com o homem velho e vamos nos tornar pessoas melhores também, a cada dia, como disse o Haroldo Dutra. É isso. Muito bom. O Adalberto também comentou sobre esse assunto aqui. O verbo subir pode ser usado no sentido de se dirigir a algum lugar. Também. A Rivina tinha comentado aqui, entrar em contato comigo iniciou um processo doloroso, mas de um início de cura, não de doença. Conhecereis, Adalberto disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só lendo também aqui para deixar registrado, porque no nosso vídeo não aparece o chat de vocês. Antônio? São duas frases que se complementam, tanto a da Irvina quanto a do Adalberto, né? Porque realmente o processo de ver-se, ele é um processo que ele traz uma certa dor, exatamente porque nós fugimos de nós mesmos. Nós geralmente criamos uma imagem social do que nós queremos que as pessoas entendam e comprem o que nós somos. Olha os vendilhões aqui, olha os vendilhões aí. Então as pessoas compram aquela imagem, e eu luto para manter aquela imagem. Qual é o grande conflito que existe? Muitas vezes eu começo a enxergar que a imagem que eu vendo é oposta ao meu eu interior. Aí eu começo a entrar em conflito. Existem pessoas que têm a referência de uma imagem falsa uma vida.
Quando ela descobre que aquela referência é falsa, é como se ela perdesse a referência de vida. É como se ela tivesse que reaprender a viver. É esse movimento que a gente diz que ele é muito doloroso, esse descobrir-se. É como se a pessoa chegasse e dissesse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu sou? O que é que eu fiz até agora? Para onde é que eu vou? Mas é exatamente esse movimento que ele é profundamente libertador. Na hora que você começa a avançar 1 milímetro nesse campo, você tem realizações assim estrondosas, né? Que são altamente compensativas, entendeu? Mas é preciso a coragem desse enfrentamento. Então, essas duas frases, realmente, elas se casam, elas se combinam, né? Câmbio. Muito bom, meus amigos. Mais alguém quer comentar? Eu não sei se você já respondeu, a Ivina colocou aqui outro comentário. Antônio, se possível, comentários em enfrentar depois de reconhecer os problemas. Próximo passo do processo. Vamos seguir no estudo que a gente vai chegar lá. Vamos chegar, né? Então vamos em frente. Tem outras provocações, né, Antônio? Tem. Eu gostaria de fazer uma colocação. O verbo fazer, o que é que, na opinião de vocês, o que é que ele inspira? O que é que ele diz de imediato? Tarefa. Tarefa, o que mais? Ação. Então, ação, né? Tarefa, ação, trabalho, não é isso? Então vejam que coisa interessante. Olhem que coisa interessante. Gente, se eu estiver sendo prolixo ou não estiver sendo claro, por favor, falem que eu não tenho trick não, viu? Bom, note, ele encontrou os vendedores e encontrou os cambistas, né? Depois que identificou isso no mundo interior, ele partiu para a ação. Ele fez um açoite de cordas. Dá para você passar para baixo aí e ver aquela reflexão que eu tirei no dicionário Wycliffe sobre cordas? Cordas, ó. Olha, essa parte de baixo. Os usos figurativos de cordas. Olha, isso aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui. É porque tá cheio. Pronto. Isso aqui foi tirado desse dicionário aqui. Não sei se dá para ver. Ah, não. Tá sem câmera. A câmera está desligada. Não, deixa. Então, é um dicionário, né? Então, não é um comentário espírita. Então, diz, ó, os usos figurativos de corda incluem o seguinte: alguém que está preso com seus pecados, as cordas da iniquidade ou aflição, a corda da vida, as cordas de um pai treinando o seu filho a andar, o que é figurativo para um princípio de direção, e uma figura de autoridade e restrição. Então, esses são os elementos figurativos para a corda no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, aqui ele fez ação, um açoite de cordas, né? Então, nessa hora, o espírito ser, ele tem que se munir de autoridade, de restrição, e tem que dar uma direção firme para a sua vontade, para fazer o que ele tem que fazer. Olha que coisa interessante. Daí o fazer um açoite de cordas. Eu estou só sugerindo para vocês discutirem se concordam, se não concordam, tá certo? Depois ele expulsou todos do templo. Aí você vai pensar, mas todos? Aí ele coloca 2 pontos. Quem são esses todos? Tanto as ovelhas quanto os bois. E quem estava vendendo? Não está mencionado quem estava vendendo. Ele falou 2 pontos. Tanto as ovelhas quanto os bois. Porque, na realidade, o objeto de interesse não tem culpa de nada. A responsabilidade interior é exatamente de quem está praticando. Vocês notem que nem aqui, nem nas pombas, ele se refere aos vendedores. Ele se refere ao objeto de interesse que excita o vício, mas não ao vicioso.
Vocês estão percebendo isso ou não? Dá para ficar claro isso ou não? Né? Olha que coisa interessante. Né? Então, já uma pista dessa reforma interior. Tudo aquilo que detém o nosso interesse, tudo aquilo que detém a nossa prisão, a nossa imperfeição, isso a gente tem que ser muito firme para tirar da nossa vida. Isso a gente tem que tirar da nossa vida. Porque é isso que nos prende. Por exemplo, vou citar um exemplo, com a licença de vocês, um pouco autobiográfico, mas como é um exemplo negativo, então negativo eu posso falar de mim. Determinada feita eu descobri que eu era um espírito bélico, profundamente bélico. Né? E, de repente, isso acendeu, rapaz, você é um espírito muito bélico. Não tem nada de doce, de calmo, não é um espírito bélico mesmo, um espírito belicoso. E você precisa começar a mudar a sua conduta, porque está atrapalhando a sua conduta, a sua relação, etc, etc, etc. Aí, na análise, na reflexão, o que é que se descobriu? Que vários pontos de atração e de interesse estimulavam essa belicosidade. Exemplo, assistir filmes violentos, de ação, muita violência. Assistir MMA e UFC. Assistir documentários de guerra. Etc, etc, etc. Então, de repente, começou a se perceber que a zona de interesse, que são as pombas, os bois e as ovelhas, estimulavam um vício que já existia, uma tendência que já existia. Então, se eu quero mudar a tendência, a primeira coisa que eu tenho que fazer, tirar tudo isso que ativa o interesse da vida. Então, parar de assistir isso, parar de assistir aquilo, parar de cultivar isso, parar de cultivar aquilo, para que você tenha um fôlego, pelo menos já parando de alimentar, você já tenha recursos para começar a lutar. Então, eu estou fazendo essa reflexão exatamente analisando esse trecho aqui do Evangelho, tá certo? Você note que ele tirou os objetos, mas não tirou os vendedores. Então, tudo aquilo que é causa, tá certo? Lembre-se daquele fato, se o vosso olho for motivo de escândalo, cortai-o, jogai fora. Lembram? Não é? Então, aquilo que é o objetivo, aquilo que é o objeto, que é o interesse, nós não devemos cultivar aquilo que alimenta o interesse da nossa imperfeição. Isso nós temos que expulsar, isso nós temos que tirar. E trabalhar em nós essa imperfeição. Então, essa passagem ela é extremamente rica em relação a isso. E a gente percebe que ela tem uma gradação. Ela tem uma gradação. Porque existem coisas que nos chamam mais o interesse do que outras. Né? Então, dito essa parte aí, gostaria de abrir para a colocação do grupo. Antônio, você falando aí também, exemplificando aí, me veio em mente aqui também a questão, quando fala ali das ovelhas, dos animais, porque o que dentro daquela minha analogia lá, está no pátio dos gentios, né? Quando Jesus trança, vamos dizer assim, ele faz esse açoite, como se fosse um símbolo, na verdade, porque é para chamar atenção, mas é uma coisa que assusta, né? Assim, às vezes um açoite, né? Então, ainda nesse estado que vamos dizer assim, esse arquétipo ainda está vivenciando, ele precisa da lei ainda, uma coisa mais firme, esse movimento mais firme. E quando ele expulsa ali, que nem os animais também, porque os animais eram símbolo do que ali? Ele era símbolo de oferenda, né? Porque era para ser oferecido, vamos dizer assim, para a divindade. E a divindade não precisa de oferenda. Não é necessário. Por isso, apartar elas, né? Separar elas. Então, vamos dizer assim, quando ele também tira os animais ali, deixam só, vamos dizer assim, como você falou, assim, tira o objeto, né? Que seria esse objeto de oferenda, de não necessidade para essa elevação e essa espiritualização, né? Para converger, para que a gente possa adentrar no lugar santo,
como que eu vou entrar no lugar santo ainda, tratando das questões materiais, né? Ainda das paixões, das necessidades humanas. Como é que eu vou vivenciar, vamos dizer assim, a espiritualização ainda com necessidades, eu falo, materiais humanas ainda, né? É isso aí. Excelente reflexão, Israel, excelente reflexão. Muito bom, amigos. Eu concordo totalmente com vocês e assim como a Ivina colocou, era um ponto que eu não tinha me atentado, né? E fica cada vez mais claro que Jesus aqui não está nos convidando para um movimento de violência contra nós mesmos, né? E sim de uma firmeza, né? Uma autoridade, como que o Antônio trouxe bem, que essa corda representa, essa autoridade, essa firmeza que a gente tem que ter contra as nossas imperfeições, né? E é preciso ser firme para a gente superar, né? Não, contra as imperfeições. Não adianta a gente ficar, né, passando só a mão na nossa cabeça em determinados pontos. E, ao mesmo tempo, não indo para o outro lado radical, que é de uma autopenitência que não nos transforma verdadeiramente, né? A questão da culpa, de ficar se martirizando. Nossa, eu achei muito profundo isso que vocês trouxeram. Mais alguém quer comentar? Antônio, tá mudo seu áudio. Perdão. Este momento é muito importante a gente colocar o que está pensando, gente. É isso que vai gravar na cabeça da gente essa passagem do Evangelho. Vocês vão ver que lá na frente vocês vão estar fazendo uma coisa em casa. Rapaz, será que eu sou o vendilhão de ovelha? Será que eu sou isso? Aí você não consegue mais se libertar disso, sabe? Você não consegue mais se libertar disso. E isso é que é importante. É isso que promove a transformação. Então é importante essa interação, certo? Sei que eu estou no pátio dos gentios ainda. Estou fazendo câmbio. Antônio, eu achei interessante que o senhor falou a questão de consumir o consumo, que tipo de consumo a gente está fazendo para entretenimento, né? O senhor não falou com essas palavras, mas foi o que eu entendi. E aí eu fui fazer uma autoanálise, até eu começar mesmo a estudar o Evangelho, que estou levando a sério que há pouco mais de um ano, isso, e está tentando levar para minha família, né? A gente só consumia violência, The Walking Dead, eram séries mesmo muito pesadas. E eu sempre tive um apreço muito grande por isso. Conteúdo realmente bélico, conteúdo muito pesado. E aí, você não tem um processo de cuidado, de evolução, aquelas imagens ficam na sua cabeça, você sonha com aquilo, você espera as próximas imagens, você procura mais violência, você procura outros conteúdos correlatos. Até o meu algoritmo de pesquisa do YouTube, nesses últimos dias, estava modificando. Eu já venho recebendo mensagens do Divaldo, que eu não recebia, porque o algoritmo fica te dando sugestões pelo que você pesquisa, né, agora. E é interessante que você dorme melhor. Às vezes tinha dias que eu tinha que ter medicação para conseguir apagar, e com outros conteúdos você tem mais o que conversar, você passa a ver as coisas de outro jeito. Não é um processo que é legal, dói, tem dias que dói, você fica se perguntando, nossa, eu fui por tanto tempo nesse sentido, e é como se você não tivesse mais achando que o tempo não fosse mais voltar. A culpa é muito grande. Eu estou nesse processo de saber que é difícil quando você reconhece o erro, o senhor até comentou, né? E de procurar os milimetrozinhos, né? A cada momento. Mas essa questão do consumo de conteúdo é muito importante. Me ajudou muito. Eu não tirei todos, mas a diminuir. Eu diminui assim 90%. Ajuda muito. Mais alguém? Então, podemos seguir? Bom, aí a segunda parte do versículo 16, eu vou falar muito breve, porque o Israel já adiantou, quando ele diz, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Não é?
Por quê? Ancestralmente, né, essa é uma cultura filosófica, antropológica e sociológica do ser humano, negociar com a divindade, né? Então nós achamos que tudo nós podemos fazer e conseguir negociar com a divindade como se a divindade fosse um grande balcão de negócio, uma grande bolsa de valores, tá certo? Um grande mercado, onde nós fazem também, mais ou menos parte disso, Irvina. Um grande balcão de negócio. Mas mesmo sem partir para qualquer religião, para nós mesmos, né? Quantas vezes nós mesmos chegamos assim, mesmo espíritas, né? Espíritas, entre aspas, né? Olha, meu Deus, se me livrar disso, eu vou para a reunião, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, nós estamos negociando. Tá certo? Então, realmente, muita coisa, às vezes, dentro de nós funciona ali. Isso aí é pura falta de lucidez. É falta de lucidez, falta de maturidade do senso moral. É falta de maturidade do senso moral. E nós continuamos fazendo esse tipo de coisa, a ponto de uma pessoa achar que, não, eu durmo, como já aconteceu, de eu ver uma arrumação, e a pessoa dormia com o evangelho aberto embaixo do travesseiro. Eu perguntei, por quê? Não, porque de noite os fluidos lá das letras vão... Eu disse, vá pensando. É mais fácil acordar com um torcicolo, com um desvio na cervical, um negócio aqui, do que com qualquer esclarecimento evangélico. Só vai servir para isso. Para outra coisa não vai servir. Ainda vai estragar o livro e amassar. Para outra coisa não vai servir. Então a gente vê ainda como é que esse tipo de coisa ainda existe, né? Esse tipo de negociação, meus bons espíritos, me ajudem, porque se me ajudarem, não sei o que, eu preciso... E é incrível. A pessoa, quando passa por uma crise, rapaz, ela corre para o centro, ela passa a ser mais assídua, ela passa a fazer o evangelho no horário certo, ela passa a se conter mais. Passou, meu irmão, pronto. Acabou-se. Aí a coisa vai para a bandalheira novamente, tá? Isso é uma... Tinha tempo de fazer também, né? Também. Isso é fazer um comércio. Né? Não é isso que a doutrina espírita nos propõe. Então, nos aprofundarmos no Evangelho, nos aprofundarmos nesse tipo de estudo, é criar referências extremamente sérias dentro de nós. Quem não está disposto a criar essas referências sérias não fica num estudo, não fica numa meditação dessa. Não fica. Porque é um projeto de autoenfrentamento, e tem que ser assim. Porque a finalidade é esse autoconhecimento, é a autolibertação, né? Então não tem meias palavras, não existe meia verdade. Ou é verdade ou não é verdade, ou é ou não é, né? Então essa segunda parte da não façais da casa do meu pai casa de comércio, cai muito bem isso que o Israel falou. Os animais eram utilizados como moeda de troca. E qual era a finalidade do sacrifício? Perdão dos pecados. Quanto mais pecado, maior tinha que ser o sacrifício. Porque, dando um grande sacrifício, Deus ficaria contente e perdoaria aquele grande pecado, né? E tudo ficaria acomodado, zerava a conta e eu voltava a fazer de novo, né? Então, de uma certa forma, esse costume, essa cultura ancestral, esse vício moral ainda persiste em nós. Mas a doutrina espírita, ela nos vem trazer uma doutrina de esclarecimento e vem nos posicionar exatamente aonde nós devemos estar no momento evolutivo em que nós nos encontramos, né? Então, essa reflexão, ela não cabe dentro da doutrina espírita, né? Então, é esse não façais da casa do meu pai, casa de comércio. Né? Então, é sempre interessante nós fazermos essa reflexão nos nossos pedidos, nas nossas atitudes, no pedido que eu faço quando eu estou em aflição, quando eu estou orando, até que ponto eu estou realmente abrindo meu coração, sendo o que eu sou, ou eu estou colocando condições para fazer se eu for atendido. É uma reflexão íntima que cabe a cada um. Se eu perceber que isso existe, eu tenho que refazer o meu posicionamento, né? Então, essa reflexão aí sobre não façais da casa de meu pai casa de comércio. E aí nós vamos para uma outra questão aqui interessante,
que é esse eu gostaria de deixar até para falar depois, sobre o recordar dos discípulos, que está escrito: o zelo por tua casa me devorará, porque não vai realmente dar tempo da gente entrar, né, só nessa frase, sabe? Nós vamos falar lá do Salmo, não é? E o que isso significaria espiritualmente. Então, e não vai implicar, não vai impactar no restante. Aí nós temos que, então, interrogar os judeus, disseram: que sinal tu nos mostra para fazer isso? Então, vamos voltar aqui à nossa interpretação. Nós estamos num movimento de autodescobrimento, de reforma interior, identificando as nossas mazelas, identificando as nossas imperfeições, nos esforçando para combatê-las, nos esforçando para tirar do caminho os objetos dos interesses que nos prendem à materialidade, que nos prendem em tudo isso. Toda vida que o ser humano começa um processo dessa natureza, quer queira, quer não queira, ele se torna diferente. Ele age diferente. Ele pensa diferente. E as pessoas notam. Então, aí existem dois movimentos. Um movimento interno e um movimento externo. O movimento interno é aquele em que eu duvido de que eu vou conseguir. Eu duvido da minha própria capacidade de conseguir. E o movimento externo é a cobrança externa que eu recebo por não ser mais do jeito que eu era. Você saía, todo final de semana você vinha, tomava uma cervejinha aqui, conversava com todo mundo. Agora você não sai mais, você não se enturma, você não isso, você não faz mais isso, você não faz mais aquilo, porque nós tomamos uma postura realmente diferente. Notem que eu não estou fazendo apologia ao antissocialismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando de uma mudança de conduta viciosa. Tá? Estou falando disso, tá certo? Então, é exatamente esse movimento. Que sinal tu nos mostras para fazer essas coisas? Ou seja, quem é você? Quem é você para fazer isso? Quem é você para poder agir dessa forma? Logo você? Então, essa indagação, esse tipo de cobrança, ele tanto acontece de uma forma interna, como ele acontece de uma forma externa. Interna porque nós duvidamos dos nossos valores, e duvidamos porque nós sabemos da extensão das nossas fraquezas, ou, como estava colocando a Edvina, às vezes nós queremos, e Galili, às vezes nós temos um projeto e a gente acha que o projeto de aperfeiçoamento ele acontece de uma vez só e logo, de uma vez. Nananina, não é assim que acontece. É um processo longo, é um processo de encarnações. Então, jamais nós podemos cobrar de nós mesmos uma reforma total, porque se a gente for analisar, nós somos espíritos muito mais próximos do primitivismo do que da angelitude. Então, nós temos uma carga de milhões de anos ancestral na barbárie. E a gente vai tirar milhões de anos ancestrais em 200 anos? Não existe isso. Não existe isso. Pela lógica, isso não existe. Então, é um movimento, tá certo, que é a perder de vista, mas que tem que iniciar. O grande ponto que tem que ser analisado aí é o ponto da sinceridade com que eu exerço isso daí. Porque muitas pessoas procuram se enganar em nome de uma falsa sinceridade. Então, tudo depende da sinceridade. Eu costumo dizer, como disse uma entidade espiritual uma vez, ele disse: uma pessoa que luta, tem 90 anos de vida, e ela luta para combater um defeito. Luta, ela fez de tudo, terminou com 90 anos, não conseguiu vencer esse defeito. E uma outra que chegou, tinha uma coisa menor, mexeu aqui, mexeu ali, superou uma coisa aqui, outra ali e fez. Qual das duas chega melhor? Ele disse: aquela que lutou e não conseguiu. Porque ela lutou com toda a verdade dela o tempo todo. Então isso, e o livro dos Espíritos é cheio de nos falar, Deus julga mais a intenção do que o ato em si. Então tudo depende da sinceridade com que nós nos entregamos aos movimentos em que nós estamos envolvidos. Estou falando de reforma íntima. Tudo depende dessa sinceridade, né? Então, a questão não é querer chegar logo, querer alcançar logo, mas é com que sinceridade, com que seriedade eu estou realmente lutando para combater aquilo em mim. Então, esse realmente é o peso que a gente tem que ter aqui.
Então, essa questão do sinal, sempre há quem vai nos apontar e quem vai falar. Eu gostaria de abrir para o grupo enriquecer, acrescentar, criticar essa sugestão. Vamos lá, alguém deseja comentar? A Rivina até fez uma pergunta aqui para a Ruth, mas talvez seja uma reflexão também interessante. Eu tava digitando, mas ia ficar grande, viu, Rivina? Aí, como você falou agora, meu irmão, eu vou responder, né? Então, assim, não. Aí, por quê? Né? Qual é a referência que eu tenho para isso? Aí eu vou buscar Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 6, onde ele diz: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Eu acho que essa citação de Jesus em Mateus, acho que explica essa questão do ritual, né? Assim, você não precisa de nenhum ritual para entrar em contato. Basta fazer isso que Jesus recomenda, né? Ruth, só uma colocação rápida. Eu conheço esse trecho, eu não coloquei nesse sentido. Eu coloquei mesmo assim, no seu estudo mesmo íntimo, você com você mesmo. A gente acaba tendo um ritual para essa preparação. Aí, assim, eu fiquei na dúvida, esse ritual também. Porque, por exemplo, eu consigo fazer melhores estudos e preces quando, antes de fazer isso, eu procuro trabalhar uma música melhor, mensagens melhor, eu faço, a harmonização é muito importante para a qualidade, né? É nesse sentido ou esse ritual que nessa dúvida? Eu sei que não é o quarto da casa, mas no não, sentido no meu caso, de o quarto da casa não, mesmo, o ritual passo a passo que é feito. não, eu estou falando aqui da mensagem que o não sei quem foi, acho que a Dalberto colocou, né? Eu sei que não é o quarto da casa, né? Você se reservar, se recolher, né? É a forma que você se sente bem, né? Para entrar em contato com o pai, né? Essa questão do ritual que ele coloca é mais voltada à questão de você precisar de algo para chegar até ele, sem ser você, entendeu? Uma estátua, um chá, uma corrente. Mas se para isso algumas pessoas, né, ainda necessitam, e para elas é a forma de entrar em contato, né? É válido, né? Mas Perfeito. a gente recebe, né, a recomendação, a gente entende, né, que é como você se sente bem. Não, eu vou botar é uma harmonização, é um processo, na verdade, para você se sentir, se conectar, né? Como a gente hoje é muito, vamos dizer, acelerado, tem múltiplas funções, principalmente nós mulheres, né? Temos múltiplas funções, fazendo muitas coisas para a gente se organizar, se equilibrar, para entrar em contato, fazer uma prece, né? Muitas vezes, quando você acha necessário para você se organizar, ouvir uma música harmônica, né? Sentar num lugar, naquele lugar que é confortável, né? Isso é uma forma, né, que você desenvolveu para você entrar em contato. É diferente de um ritual. É interessante essa discussão, Ruth, que eu acho que é justamente por aí, está muito na nossa intenção, né, do que no ritual ou no talismã em si.
né? Tem pessoas que têm essa necessidade ainda de... Mas o importante é a gente focar na nossa intenção e nessa busca de mudança de conduta, como Por aí exemplo, já eu me conversando com... lembrei, me Sim, lembrei agora, Ismael, a gente, no atendimento espiritual do Cefa, nós temos um grupo dos trabalhadores, e às quintas-feiras nós fazemos um evangelho vibração direcionado para os nossos assistidos, né? E a gente segue uma sequência que nos ajuda, né, a nos conectar. A gente faz uma prece, a gente faz a leitura do evangelho, uma breve reflexão, depois a gente faz uma vibração, né, que para quem não conhece o que é uma vibração, é como se fosse uma condução, parece muito com um relaxamento, se alguém já vivenciou um relaxamento, mas é totalmente presentificada a vibração, né? A pessoa tem que se sentir presente ali naquele momento, já que ela está doando fluidos, né? E termina com uma prece, né? Então, é um momento, né, que a gente tem uma sequência de tarefas, né, em partes, né, direcionada para uma coisa, né, a gente é direcionado para os nossos assistidos, o Francisco de Assis, né. Então, isso não é um ritual, isso é um processo de organização para a gente estar ali, né, se quase um organizar, método, se né? disciplinar, né, um método. Mas interessante, essa discussão ia longe, mas a Lili levantou a mão também. Lili, pode falar, ainda Bem temos tempo. rapidinho, é uma discussão bem interessante, assim, o que está sendo colocado, porque essa questão exige um processo de amadurecimento, né? Por exemplo, eu sou de uma família, né? Sou da região do Cariri, e eu cresci em uma casa em que existia todo um ritual de agradecimento e de promessas ao Padre Cícero. Então, assim, todo dia 20, eu sempre via a minha mãe vestindo preto, como uma forma de agradecimento. Ela dizia que em um dos partos, ela teve muito problema e não tinha médico nenhum na minha cidade. Então, de repente, um médico, por acaso, o carro deu o prego e ele apareceu na cidade e ele chegou dizendo: eu sou o médico que o Padre Cícero mandou. Então, tudo isso a gente vai crescendo e com muito respeito a essa tradição, né? Assim, a foto do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora do Sagrado Coração, o Padre Cícero no meio. Então, assim, são coisas que a gente vai tendo um amadurecimento e aos pouquinhos a gente vai sempre com respeito a tudo isso, mas vendo outros caminhos, né? Mas tudo isso tem que ser uma coisa, como a Ruth colocou, aos poucos, de forma muito lenta, porque são tradições fortes, né? Assim que a gente aprendeu a ter um respeito muito grande, né? Mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai ter toda uma outra leitura sobre o que aquilo representava, né? Através de estudos, né? Sempre respeitando a importância de cada tradição para as religiões, né? Mas a gente vai seguindo um outro caminho, né? Pelo menos isso vem acontecendo comigo aos pouquinhos, né? Eu queria só fazer esse relato. Obrigada, pessoal. Perfeito, amiga. É por aí mesmo, hein? Se a gente for parar para pensar, a nossa vida é cheia de desses pequenos costumes, né? Que a gente herda, tradições. E a gente precisa sempre ressignificar, respeitá-los. Nós temos os nossos. Era isso que eu ia até comentar com vocês nessa discussão. Nós temos nossos pequenos rituais. Acho que ritual tem que ver o sentido que a gente está colocando a essa palavra, né? Mas é, chegamos no nosso tempo e nós vamos continuar na semana que vem. Mais alguém? Antônio, você quer fazer mais algum comentário? Eu gostaria só, assim, o tempo já está muito assim, avançado, mas seria muito interessante verificar se todos os amigos entenderam que essa sugestão ela pode continuar, se ela foi proveitosa, se ela foi rica, se ela ou não deve. Seria interessante a gente ter uma avaliação muito franca, muito sincera, muito fria,
para a gente melhorar cada vez mais, né? Todos nós, né? Foi discussões muito pertinentes e ressignifica a passagem, sabe? Para aos nossos olhos, passa a ter tudo mais sentido. Então, para mim foi muito válido e acho que a gente tem que continuar. Excelente, Antônio Carlos. Obrigada. Na verdade, também acaba se desenhando uma peculiaridade, vamos assim, até formando uma característica do nosso próprio grupo mesmo, né? Tem introspecção e mergulho dentro dessa mensagem do espiritual em si. Se a gente vai ver, assim, entre as diferenças dos grupos de estudo, cada um vai tomando o seu modelo, né? A sua forma, tomando a sua forma e as suas características. E a gente aqui, vamos dizer assim, nessas passagens que a gente fez, dessa perícope, a gente fez um mergulho muito mais profundo dentro do espiritual, né? Questões, sim, de aprofundar mais dentro dos elementos, e também poderia ser, num grupo, passar por eles mais superficialmente, assim como alguns passam, mas conforme cada grupo, né? A necessidade que tem, vamos dizer assim, tanto individual como coletiva do grupo, né? Então, eu acho que é muito pertinente, assim, é muito interessante, muito produtiva, né? Às vezes a gente falta tudo de oxigênio, assim, para alcançar algumas profundidades, né? Mas com o auxílio dos tubos de oxigênio dos outros, a gente consegue fazer essa viagem mais profunda. É verdade, Israel. O Paulo também colocou aqui que achou muito produtiva a reunião hoje, mas ainda estou pegando o ritmo da coisa. É isso mesmo, Paulo. Você vai, você vai acompanhando, vai começando a entrar no ritmo. Todos nós, na verdade, ainda estamos nesse processo de aprendizado, e eu vou assinar embaixo de tudo que foi dito por vocês também. Gostei muito, Antônio, dessa sugestão. E eu acho que a tendência é cada vez mais os companheiros participarem mesmo, até sugerirem itens também para poder ser trazida à discussão. E realmente foi muito, muito produtivo, muito participativo. E vai cada vez melhorar, como aqui foi colocado. Muita gente comentando aqui, explanação muito boa, ótimos comentários. O Matheus E colocou, assim, fez. às vezes, né, a gente, é que nem o Antônio Carlos coloca, é uma linha de pensamento, mas às vezes alguém pensa diferente, mas não é porque pensou diferente que está errado, né? Assim, a gente está aqui todo mundo aprendendo junto, né? Um vai Verdade. colaborando com o outro, né? Às vezes eu ainda persisto com aquela ideia que é diferente, mas aí aos poucos, né? Porque a nossa doutrina é uma doutrina que nos traz a razão, né? E em algum momento esta razão, junto com a sabedoria, né? Que o Evangelho, né, com todo o seu amor, nos traz, vai fazendo a gente convergir, né? E aí a gente vai, um pegando na mão do outro e subindo todo mundo junto. Para onde é que eu não sei, mas a gente vai. Com certeza, Ruth. E você lembrou bem dessas discordâncias, até nas discordâncias a gente tem sempre o que aprender. E esse tema hoje, na verdade, de hoje e das nossas últimas reuniões, não se tem um consenso, se vocês forem pegar aí os comentários, um fala uma coisa quase que oposto da outra, então é um tema que tem essa característica já. Então, isso é rico também, a gente perceber as diferenças de perspectiva, né, de visões, e poder compartilhar essas experiências. Muito bom, meus amigos. A Ivina também agradece os vídeos. Que bom, Ivina. Obrigado, a Débora também comentou aqui que gostou das reflexões. O Matheus também fez até anotações. Eu também estava fazendo anotação aqui. É interessante, né, gente? A gente incentiva também que a gente possa registrar. Então, meus amigos, vamos fazer nossa prece final? Ruth, você pode fazer, minha amiga?
Posso? Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nos sentindo ligados, conectados pelos fios amorosos e invisíveis que nos unem. Nesse momento, agradecer a oportunidade do encontro desta noite, Senhor, para falarmos das tuas coisas. Nos ajuda, com a tua presença amorosa sempre entre nós, compreender as tuas lições. E assim, Senhor, com coragem, colocá-las em prática. Te pedimos, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, semana que vem a gente continua, né? Gente, boa semana, gente, hein? Foi ótimo, pessoal. Gente, bom final de semana. Obrigada, obrigada. Tá. Ó, gente, quem melhorou. Gente, dê um sorriso aí pra gente tirar um print aqui dessa tela bonita. Ah, tá 1, 2, certo. Para ajeitar 3 os e cabelos. quem puder aparecer pra gente tirar uma foto. Olha o Matheus aí. Irvina, vamos tirar uma foto rapidinho? Ah, não, é só do grupo. Eu nunca. Não, você pode. Ah, você tá aparecendo, porque tem 2 Irvinas aqui na minha tela. Mas eu sou 2, porque a outra é para ler. Ah, tranquilo. Olha a Débora também aí. Então, vamos Tá que nem dar um eu. sorriso. O seu marido pode vir também, Vina. 1, 2, 3 e. Ah, olha ele aí. É o Ronaldo, não é isso? Chegue. Chega junto aí, Ronaldo. Eu estava em aula remota, estava dando aula na faculdade. Tranquilo, meu querido. E mudaram os 1, horários. 2, 3. Ele quer sair na foto, Eu pude gente. participar naquela sexta, mas mudaram os horários agora. Tenho que dar aula na sexta-feira. Ele assiste só que o vídeo. pena, Vai, mas sai na tranquilo. foto. Pronto. Então, sorriso bonito. 1, 2, 3 e. Aguardem só um momento para ver se deu certo. Vamos lá aqui, botar no grupo. Deu certo. Eu vou ter que cortar um pouquinho, porque saiu também a passagem aqui do lado. Vou colocar lá no grupo a foto, gente. Um abraço e até sexta que vem. Boa semana, então, minha gente, hein? Gente, até sexta. Boa semana. Tchau, amigos. Tchau, gente.